graça e na paz do Senhor Jesus. Hoje, terça-feira, dia 7 de dezembro, e nós nos reunimos para mais um tempo na presença de Deus, tempo em que temos a convicção de que Deus está conosco para receber as nossas orações, para falar também ao nosso coração. Eu quero convidar você a orar junto comigo agora, colocando diante de Deus as nossas vidas, colocando diante de Deus os nossos corações, para que Ele venha falar conosco. Vamos orar então. Deus Santo, Deus bendito, nós te louvamos, nós te glorificamos, porque Tu és Deus, Tu és Senhor das nossas vidas, porque o Senhor está sempre presente neste lugar, ó Pai, nas nossas vidas, nas nossas casas, ó Pai, para receber a nossa adoração, para nos abençoar, Senhor, para recolher as nossas preces, ó Deus. Temos a convicção de que a cada terça-feira que nos reunimos de casa em casa, o Senhor tem estado conosco para ouvir o clamor de cada um de nós, que somos os Teus filhos. Pai, que este tempo que vamos passar diante de Ti seja um tempo proveitoso para nós, ó Deus, um tempo em que haveremos de ouvir a Tua voz, um tempo em que o Senhor há de recolher as nossas orações, acolher as nossas orações em Teu coração, e na certeza de que o Senhor nos dará a resposta certa para cada pedido, para cada oração. O Senhor tem sido um Deus bondoso conosco, o Senhor tem sido um Deus maravilhoso que tem derramado sobre nós bênçãos sem medida, e cremos, ó Pai, que essa bênção nunca nos faltará. Por isso não cessamos de colocar nossas orações na Tua presença. Se conosco nesta hora, recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, ó Pai, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Quero deixar com você essa canção que se chama Caminho no Deserto, uma canção traduzida pela Soraya Moraes. Creio que você conhece. A gente não canta aqui no nosso louvor da igreja, né? Na nossa lista de canções, mas eu creio que você conhece. Se você conhecer, cante também junto comigo, louve a Deus junto comigo agora em nome de Jesus. Estás aqui, movendo entre nós, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas, te adorarei, te adorarei. Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem Tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem Tu és. Estás aqui, tocando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias,
te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. 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 Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Hoje eu quero meditar com você no livro de Atos, capítulo 7, a partir do versículo 9. Atos 7, verso 9, que diz assim: Estevão continuou: os irmãos de José tinham inveja dele e o venderam para ser escravo no Egito, mas Deus estava com ele e o livrou de todas as suas aflições. Quando José apareceu diante de Faraó, rei do Egito, Deus lhe deu sabedoria e modos agradáveis, e Faraó o nomeou governador do Egito e do palácio do rei. Depois houve falta de alimentos e muito sofrimento no Egito e em Canaã, e os nossos antepassados não tinham mais o que comer. Mais tarde Jacó ouviu dizer que no Egito havia trigo e mandou pela primeira vez os nossos antepassados até lá. A segunda vez, José contou aos seus irmãos quem ele era, e Faraó ficou sabendo da família de José. Então José mandou buscar o seu pai Jacó e todos os seus parentes, a fim de irem para o Egito. Eram 75 pessoas ao todo. Jacó foi para o Egito e ali ele e os nossos antepassados ficaram morando até o dia da morte deles. Irmãos e irmãs, esse texto faz parte de uma história muito maior, né? Imagino que você conheça a história. Estevão estava num momento de discussão e ao mesmo tempo de pregação do Evangelho. Havia ali em volta dele muitos judeus, muitos líderes religiosos da religião judaica, e ele estava ali defendendo a sua fé cristã, a sua fé em Cristo, e na defesa da sua fé ele passou a relatar a história de José, filho de Jacó. E isso me chama a atenção porque nós temos dois sofredores aqui, né? Um que é Estevão, ele estava ali nos últimos momentos de vida, porque após aquele relato, após aquela defesa do Evangelho, ele foi considerado um herege e por conta dessa heresia ele acabou sendo condenado à morte. Ele foi sumariamente condenado à morte, foi apedrejado até a morte naquele momento e a sua vida acabou ali mesmo. E além da história de Estevão, nós temos a história de José, que também foi um sofredor. Foi um homem que foi fiel a Deus,
porém, embora sendo fiel a Deus, passou sofrimentos absurdos. E essas duas histórias nos chamam a atenção para a seguinte pergunta: por que as pessoas boas sofrem tanto? Por que a maldade por muitas vezes alcança a vida daqueles que fazem o bem, daqueles que são fiéis a Deus? E hoje eu quero conversar com você a respeito desse tema e aproveitar o relato de Estevão a respeito da vida de José para meditar mais uma vez. Eu sei que eu já preguei sobre a vida de José este ano, mas quero voltar novamente sobre a vida de José na perspectiva de Estevão. Ele conta aqui a história de José da sua perspectiva, tentando mostrar o Evangelho de Cristo para os judeus daquela época, e com esse relato da história ele traz luz para nós em relação ao sofrimento, em relação a como nós devemos lidar com as injustiças da nossa própria vida. E a primeira lição que a gente aprende aqui com a história de José, sob a perspectiva de Estevão, é em relação à presença de Deus nas nossas vidas. E é claro que é algo que eu já falei aqui também, né? Que Deus não nos livra dos problemas, mas está conosco nos problemas. Versículo 9 e 10 dizem para nós assim: então Estevão continuou: os irmãos de José tinham inveja dele e o venderam para ser escravo no Egito, mas Deus estava com ele e o livrou de todas as suas aflições. Eu quero que você preste atenção nessa frase: mas Deus estava com ele e o livrou de todas as suas aflições. Vamos passear um pouco pela trajetória de José, para a gente se inserir nessa história e poder extrair dela o melhor. Primeiro, José enfrentou a dor do desprezo e do ódio dos seus irmãos. Segundo, ele enfrentou a dor do abandono. Ele foi jogado no fundo de um poço, foi rejeitado por aqueles que deveriam amá-lo, seus próprios irmãos. Terceiro, ele enfrentou a dor de se sentir um objeto descartável. Ele foi vendido como escravo pelos próprios irmãos. Quarto, José enfrentou a dor de viver sem identidade, porque ele foi para o Egito sem nome, sem honra, sem dignidade pessoal, sem direitos, sem raízes. No Egito ele foi vendido como uma mercadoria humana. Quinto, ele enfrentou a dor da sedução sexual, quando a mulher do seu patrão tentou convencê-lo a deitar-se com ela. Sexto, ele suportou a dor da demora de Deus, coisa que muitos de nós temos que suportar também. José foi injustiçado na sua casa, ele foi injustiçado no seu trabalho, ele foi injustiçado na prisão, porque depois que ele foi assediado pela esposa do patrão, ele foi parar na cadeia, né? Mas, como diz o versículo 9 do texto de Atos, Deus estava com ele. Passaram-se 13 anos até que ele fosse recompensado, sendo colocado como o segundo homem em poder lá no governo do Egito. Isso mostra, meu irmão e minha irmã, que Deus jamais desampara aqueles que confiam nele. Ele não nos poupa dos problemas, mas caminha conosco no meio deles. Quando nós passamos pelo vale da sombra da morte, Ele vai conosco. Quando nós passamos pelas ondas, pelos rios, pelo fogo, como escreveu o profeta Isaías, Ele vai conosco.
Jesus prometeu estar conosco sempre, todos os dias da nossa vida, até a consumação dos séculos. Existe um plano perfeito sendo traçado nos lugares celestiais, e Deus está no controle desse plano. Ele está vendo o final dessa história e Ele está tecendo a história, Ele está tecendo os fios dessa história de acordo com a sua boa, agradável e perfeita vontade. Meu irmão e minha irmã, os dramas desta vida não pegam Deus de surpresa. Os imprevistos dos homens não frustram os propósitos de Deus para conosco. Às vezes nós ficamos indignados com aquilo que acontece conosco, e às vezes nós ficamos indignados com a demora de Deus, ou com a aparente demora de Deus. Mas a verdade, irmãos e irmãs, muitas vezes velada diante de tantas situações que acontecem conosco, é que Deus está junto de nós. E essa certeza não pode arredar o pé dos nossos corações. Então a primeira questão que a gente aprende na história de José e também na história de Estevão é a respeito da presença de Deus nas nossas vidas. Deus está conosco no meio das dificuldades. Ele pode até não nos livrar delas, mas Ele caminha conosco, de mãos dadas conosco, no meio delas. A segunda lição que a gente aprende é sobre a intervenção de Deus em nosso favor. Deus não nos livra da humilhação. Muitas vezes Deus não nos livra da humilhação, mas Ele nos exalta no tempo certo. Nós vamos ler novamente o fim do versículo 9 e o começo do verso 10 para entender isso. A Bíblia diz assim: mas Deus estava com ele, José, e o livrou de todas as suas aflições. Mas Deus estava com ele e o livrou de todas as suas aflições. José foi humilhado por ser fiel a Deus. Ele foi humilhado lá no meio da sua família, ele foi humilhado pelos seus irmãos, ele foi humilhado pela sua patroa, ele foi humilhado lá na cadeia pelo copeiro de Faraó. Ele foi humilhado durante 13 anos por não negociar os princípios da palavra, mas depois ele foi exaltado pelo Senhor. José foi colocado no lugar mais alto da hierarquia de poder ali no Egito, depois de Faraó. E como se não bastasse, ele ainda teve os seus irmãos nas suas mãos para fazer o que quisesse. José preferiu perdoá-los, preferiu abençoar a sua família. José não sabia que as lutas que ele passou viriam a trazer bênçãos tão maravilhosas. Deus usou os seus irmãos para colocá-lo no caminho da providência, e acabou usando José para salvar a vida dos seus irmãos, a vida da sua família. Por que isso, irmãos? Porque, como diz em Romanos, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, entenda, meu irmão e minha irmã, que a vida cristã não é a ausência da aflição, não é a ausência do problema, não é a ausência da injustiça, mas é o livramento de tudo isso. E não é só o livramento, mas também a exaltação, porque geralmente nós somos muito diminuídos no meio das tribulações. Às vezes nós somos jogados na lona, né? Às vezes nos sentimos completamente derrubados,
Mas Deus, no tempo certo, nos faz levantar a cabeça. Talvez neste momento, por alguma circunstância, por alguma questão que esteja acontecendo com você, você esteja de cabeça baixa, talvez você esteja se sentindo humilhado, talvez abatido, entristecido, mas chegará o tempo em que Deus vai te levantar, chegará o tempo em que Deus vai te exaltar, chegará o tempo em que Deus vai te renovar. Ele fez isso com José e Ele vai fazer com você também. Então a segunda questão que a gente aprende é em relação à intervenção de Deus por nós. Nem sempre Ele nos livra de sermos humilhados, mas haverá um tempo em que Ele há de nos exaltar. Terceira lição é sobre a graça de Deus através de nós. Deus não nos poupa de sofrermos a injustiça, mas nos dá poder para vencer sobre essas injustiças através do perdão. Deus não nos poupa de sofrer injustiça, mas nos dá poder de passar por cima delas através do perdão. Se você for comigo lá para Gênesis capítulo 45, que relata, é o relato original da história de José, você vai ver as seguintes palavras: agora não fiquem tristes nem aborrecidos com vocês mesmos por terem me vendido a fim de ser trazido para cá. Foi para salvar vidas que Deus me enviou na frente de vocês. Já houve 2 anos de fome no mundo e ainda haverá mais 5 anos em que ninguém vai preparar a terra nem colher. Deus me enviou na frente de vocês a fim de que Ele, de um modo maravilhoso, salvasse a vida de vocês aqui neste país e garantisse que teriam descendentes. Portanto, não foram vocês que me mandaram para cá, mas foi Deus. Ele me pôs como o mais alto ministro do rei. Eu tomo conta do palácio dele e sou governador de todo o Egito. Olha só que coisa grande, que bênção maravilhosa. Apesar de ter sido injustiçado pelos seus irmãos, José compreendeu que eles estavam sendo apenas instrumentos da providência divina na sua vida. E com essa certeza no coração, ele decidiu perdoar os irmãos pelo mal que eles lhe fizeram. José abriu mão da vingança pelo perdão. Sabe, meu irmão e minha irmã, perdoar é restaurar, é cancelar a dívida, é não cobrar mais, é deixar o outro livre e ao mesmo tempo ficar livre. O perdão oferece cura tanto para o ofensor quanto para o ofendido. Tem uma história muito interessante que eu quero contar para você. Imagino que talvez você tenha ouvido essa história em algum momento. É a história do saco de carvão. Ela diz assim: o pequeno Zeca entra em casa batendo os pés no assoalho com força. Seu pai estava indo para o quintal fazer alguns serviços na horta. Chama o menino para uma conversa. Zeca, de 8 anos de idade, o acompanha desconfiado. Antes que o seu pai dissesse alguma coisa, ele fala irritado: pai, estou com muita raiva. O Juca não deveria ter feito isso comigo. Desejo tudo de ruim para ele. Quero matar esse cara. Seu pai, um homem simples, mas cheio de sabedoria, escuta calmamente o filho, que continua a reclamar: o Juca me humilhou na frente dos meus amigos. Não aceito isso. Gostaria que ele ficasse doente sem poder ir mais para a escola. O pai escuta calado enquanto caminha até um abrigo que guardava um saco cheio de carvão. Levou o saco até o fundo do quintal e o menino o acompanhou calado. Zeca vê o saco ser aberto e antes mesmo que pudesse fazer alguma pergunta, o pai lhe propõe algo.
filho, faz de conta que aquela camisa limpinha que está secando no varal é o seu amigo Juca, e que cada pedaço de carvão é um mau pensamento endereçado a ele. Quero que você jogue todo o carvão do saco na camisa até o último pedaço. Depois eu volto para ver como ficou. O menino encarou como uma brincadeira e pôs as mãos à obra. O varal com a camisa estava longe e poucos pedaços acertaram o alvo. Uma hora depois, terminou a tarefa, o pai retorna e ele pergunta: filho, como você está se sentindo agora? Cansado, mas alegre. Acertei muitos pedaços de carvão na camisa. O pai olha para o menino, que não entendeu a razão da brincadeira, e com carinho diz: venha comigo até o meu quarto, porque eu quero lhe mostrar uma coisa. Lá, ele é colocado diante de um espelho onde vê todo o seu corpo. Que susto! Ele enxergou apenas os seus dentes e os olhos. O pai então lhe diz de modo muito calmo: filho, você viu que a camisa não ficou quase suja, mas olhe para você. O mal que nós desejamos aos outros é exatamente aquilo que aconteceu com você. Por mais que nós possamos atrapalhar a vida de alguém com os nossos pensamentos, os resíduos e a fuligem ficam sempre em nós mesmos. Veja, meu irmão e minha irmã, nós não estamos imunes às injustiças, mas nós temos uma alternativa. E essa historieta, essa pequena história mostra isso para nós, né? Nós temos a alternativa de perdoar. Perdão é a melhor vingança. Aquele pequeno menino, ao se vingar, acabou se sujando todo, se prejudicando todo, enquanto o seu alvo não recebeu tantos golpes assim. E assim é conosco. Se nós resolvermos nos vingar por nós mesmos, vamos nos prejudicar muito mais do que o alvo da nossa vingança. E, embora soframos injustiças, a melhor alternativa para nós é vencer essa injustiça através do perdão. E a lição que a gente aprende com José a respeito da graça de Deus que passa em nós, que vem abundantemente nas nossas vidas, nem sempre nos poupando da injustiça, mas nos capacitando a triunfar na injustiça através do perdão. O perdão é a melhor vingança. Eu quero concluir dizendo para você que no meio de toda essa problemática da vida existe uma providência de Deus para nós, existe um cuidado de Deus para nós. E esse cuidado de Deus, como aconteceu na vida de Estevão, como aconteceu na vida de José, nos mostra que Deus é soberano e Ele está no controle de tudo. Embora nós tenhamos de sofrer algumas situações de desgosto, Ele é soberano, está no controle de todas as coisas. Nós também aprendemos que Deus não desperdiça sofrimento, que embora tenhamos de passar por sofrimentos, esses sofrimentos são usados por Deus como provas passageiras e pedagógicas, todas usadas por Deus para nos tornar pessoas melhores. E ali Deus está conosco para cuidar, para amparar, para nos fortalecer, para nos exaltar em tempo oportuno. Que Deus possa te fortalecer, que Deus possa cuidar de você, que Deus possa mostrar para você a face da graça, a face do amor, para que as lutas, os problemas sejam vencidos com fé e com esperança. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.
Vamos orar? Quero convidar você a colocar a tua vida diante de Deus, seus problemas, suas questões. Esse é um tempo de oração, terça-feira é dia de oração. Hoje nós temos aqui também os pedidos de oração, os sonhos que foram colocados aqui nesse pote no início de 2021, no nosso primeiro culto, e que serão devolvidos para os irmãos no primeiro culto de 2022. Nós vamos orar por eles também. Todo primeiro culto do mês, nós também oramos por esses sonhos, por esses projetos de vida. Quero convidar você a orar junto comigo agora também. Então coloque a tua vida diante de Deus, o seu pedido, a sua oração, e nós vamos orar também por esses sonhos, porque Deus está de ouvidos atentos ao nosso clamor. Pai bendito, eu coloco diante de Ti a vida do meu irmão, da minha irmã, que cultua junto comigo nesta hora. Eu peço, Senhor, pela vida dele, pela vida dela. Eu peço pelas suas lutas, eu peço pelos seus problemas. Eu peço, Senhor, por aqueles que têm vivido situações de dificuldade. Eu peço por aqueles que estão, talvez, até mesmo derrubados na sua fé, derrubados no seu ânimo. Eu oro para que o Senhor os levante, para que o Senhor os sustente. Eu oro, Senhor, por aqueles que estão apresentando nesta hora necessidades diante de Ti, pedidos, ó Pai, que representam anseios, desejos, sonhos dos seus corações. O Senhor é o maior realizador de sonhos que nós temos. E eu te peço, ó Deus, vem com graça, vem com misericórdia, ouvir cada oração agora, receber e acolher cada oração, fazendo com que milagres aconteçam na vida dos teus filhos e filhas. Eu oro, Senhor, pelos sonhos, pelos projetos, pelos pedidos também que estão aqui nesse pote, ó Deus. Já oramos e pedimos a Ti por eles durante todo esse ano. Te agradecemos por aqueles que já foram respondidos, Senhor, porque aqui nós já temos também respostas de oração. Te louvamos por aqueles que foram respondidos e pedimos, ó Pai, que o Senhor faça milagres também ainda este ano para a glória do Teu nome, e que ao termos o nosso primeiro culto de 2022 possamos ver, ó Pai, e ouvir relatos e testemunhos de milagre quando os irmãos receberem de volta as suas listas de oração. Deus, possamos glorificar o Teu nome, Pai, com tantos testemunhos de bênção. Cuida de nós, Senhor, guarda nossas vidas, ó Pai, durante o restante dessa semana. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, foi bom ter você aqui comigo hoje. Que Deus continue te abençoando. Que você tenha uma ótima semana. Nós voltamos a nos reencontrar no domingo. Que Deus te abençoe. Um forte abraço e tchau, tchau.